Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, paz a todos. Como prometido, né? Voltando aqui fazendo um resumão aqui da nossa catequese aí, desse período que a gente passou nesses primeiros 6 meses, né? Do ano passado. Fazer um resumão aqui para quando a gente voltar firme e forte aí, tá bom? E também como auxílio para quem chegou depois, né? Para que possa estar pegando a nossa base aí e se caminhando também. Só aproveitando para lembrar também, né, eu já coloquei no nosso grupo do WhatsApp, esse vídeo vou deixar disponível na internet, no canal do YouTube ali que eu uso para deixar um repertório ali de catequese também, mas eu deixei ali, né, uma dica para vocês estarem acompanhando, né, dentro da possibilidade de cada um, a leitura da Bíblia com o Padre Adriano Zandoná. Né? Eu deixei no nosso WhatsApp lá. Quem às vezes vê esse vídeo na internet e quiser saber, pede aí, eu vou colocar o link para quem pedir aí embaixo no YouTube, tá bom? Só se alguém acompanhar e não tiver, não saber procurar, me pede aí nos comentários que eu coloco o link aí depois dessa leitura da Bíblia em um ano, né? Através de um método que o Padre Adriano Zandoná está fazendo ali para pegar as partes principais da Escritura, né? Para ir formando o nosso entendimento sobre a Escritura, né? Como a gente sabe, pelo menos a gente procurou trabalhar no princípio na nossa catequese, a leitura da Bíblia dentro da igreja, ela tem que ter uma consistência, tem que ter uma ordem, tem que ter um porquê, ela não pode ser jogada, existem vários tipos de leituras da Bíblia, né? Mas não pode ser de qualquer jeito, né? A gente tem que ter uma ordem. O Espírito Santo sim nos ilumina, a gente pede o Espírito Santo para que nos ilumine a leitura da Bíblia, mas a gente tem que ter algumas bases, conforme aonde que a gente quer chegar, né? E onde que a gente quer chegar é no céu, né? Não é verdade? Não é em qualquer outro lugar, não. Mas é no céu. Tá bom? Feita essa pequena introdução aqui, tá? A gente vai começar aqui a primeira sessão, né? Eu vou estar usando o compêndio da doutrina da igreja, que é um resumo do catecismo, que vai ajudar a gente a acelerar esse resumão nosso aqui, tá? Ele é feito através de perguntas e respostas, ele é bem sucinto assim, e ajuda a gente a fazer um resumo de uma forma ordenada, assim como o estudo da Bíblia tem que ser ordenado, nosso estudo catequético também. Então a gente pega as bases que a igreja nos dá para fazer isso, tá bom? E lógico que às vezes as dúvidas surgem, além do mais dessas questões, e aí tanto o pessoal da catequese pode depois pedir, falar a respeito das dúvidas no WhatsApp lá, onde eu vou estar colocando esses vídeos, né, porque a gente está de férias, né, a gente não está tendo os encontros pessoalmente, quanto o pessoal que às vezes encontrar esse vídeo na internet pode fazer a pergunta ali nos comentários aí no YouTube, tá bom? E aí, na medida do possível, a gente vai respondendo, tentar auxiliar e encaminhar cada um, tá bom? Então, vamos primeiro iniciar com uma oração aqui, o nosso estudo, tá bom? Então, vamos começar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom a gente sempre começar o nosso dia, nossos estudos, tudo que a gente vai iniciar com uma oração, né? A gente começar com o pé direito. Agora aqui eu vou estar abrindo o link do compêndio e vou diminuir eu aqui, porque eu não sou tão importante no momento. Sobre a profissão de fé, né? Mas aqui primeiro vai dar um ordenamento para a gente, para depois a gente chegar na oração do creio, que é a profissão de fé de nós cristãos católicos, né? Católicos, ortodoxos, etc. Vamos lá. Primeira sessão, creio, nós cremos. Qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Né? Aqui ele vai estar pegando, especialmente ali no começo da criação também, né? Mas em toda a Escritura, né? Toda a tradição que a Igreja nos traz, além das Escrituras, né? A tradição oral que veio primeiro que as Escrituras, né? Vai nos
nos ir explicando ali, né? A igreja vai pontuando ali essas explicações. Qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si, mesmo num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para tornar participante da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-os à sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Né? Então aqui praticamente é o resumo inteiro da tradição da igreja e das escrituras. Né? A gente vê a criação de Deus como boa, né? Desde lá do Gênesis, Deus cria tudo bom, o ser humano mais bom ainda, né? Ele coloca acima de todas as outras coisas criadas, né? Não acima de Deus, é óbvio, porque Deus é incriado, Deus não é criado, mas acima de todas as criaturas do plano material, Deus coloca o ser humano acima, né? Então a gente vê que tudo foi bom, Deus coloca isso, mas o homem a gente vê que infelizmente traiu a Deus, né? Caiu na conversa da serpente, do demônio, dos demônios, e tentaram viver de uma outra forma diferente com que Deus aconselhava. Estava ali caminhando ali a humanidade de uma outra forma. Então o ser humano escolheu ali em Adão e Eva, escolheu uma outra forma, a forma que os demônios foram aconselhando. Eles que já haviam traído a Deus, né? Anjos que haviam traído a Deus, né? Anteriormente. E como eles não podem atingir a Deus, eles atingem a figura do ser humano, que é muito querida por Deus, né? Então, não conseguindo ferir a Deus pessoalmente, eles vão lá e ferem e estimulam a nós a trairmos a Deus. E é assim, dessa forma que eles esperam ferir a Deus, né? Destoando, estragando toda a criação divina. Mas aqui a gente vê, ao mesmo tempo, que na plenitude do tempo, Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir a humanidade, porque sozinho nós não conseguimos voltar para Deus, né? A gente vê as várias experiências humanas, a gente vê nas próprias escrituras e na própria história do ser humano, das várias civilizações, que o ser humano sempre tenta se levantar. A gente tem um exemplo da Torre de Babel, tem os vários impérios do mundo que se levanta, né? Império Egípcio, Império Romano, né? Império Persa. O ser humano sempre vai, né, crescendo. A gente vê os impérios de hoje em dia, né? Tenta se levantar, o ser humano às vezes tenta até se juntar para criar algo sozinho e deixa Deus de lado, ou então até fala de Deus, mas é uma coisa muito subjetiva, muito de qualquer jeito, é conforme convém, não é como ele se revelou na história, e a igreja vem e apresenta esse Deus que se revelou na história e que é próximo a nós, né? Então é bem complicado isso aí, mas a gente enxerga durante toda a história do ser humano esse fenômeno, né? Mas Deus Pai nos manda o Filho como Redentor, né? Mostrar que a morte não é tudo, mostrar que Deus nos promete a ressurreição, né? Como que ele vai redimir o mundo? Ele se oferece em martírio, ele se oferece, verdadeiramente ele se oferece. Nenhum sacrifício de qualquer ser humano, nem da Virgem Maria, que a gente honra tanto, né? Assim como no mandamento honrar pai e mãe, né? A gente honra todas as outras pessoas que estão acima de nós, né? Num grau de responsabilidade, né? Nem ela, né? Deus mesmo que se colocou ali nesse sacrifício, e nesse sacrifício se colocando, além de tudo mais, além da efetividade do próprio sacrifício de Deus, né? Da sua morte e ressurreição, da prova do seu poder, humilhando os demônios, inclusive humilhando os demônios que achavam que já tinham dominado tudo, que já tinham
degradado toda a humanidade e assim estragado todo o plano divino, Deus vai lá e mostra o seu poder, a sua redenção e a sua caridade, o seu amor à humanidade, resgatando-nos, né? A todos aqueles que queiram ser resgatados. Né? E a gente, como cristão católico, a gente deve chamar as pessoas a quererem buscar essa redenção, a querer buscar o perdão. E assim, buscando o perdão, a gente alcança a misericórdia e todas as bem-aventuranças que a gente recebe através do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, tornando Deus, através do batismo na igreja, a gente é tornado filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Eterna, é para sempre. Tudo que Deus promete para nós é para sempre. Não é só pensando nesse tempo aqui, não. Esse tempo a gente ainda passa pelas mesmas dificuldades que o próprio Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, passou. Né? Dificuldade de pobreza, que a gente pode passar, dificuldades materiais, dificuldade de, às vezes, você está até procurando fazer as boas coisas, mas não ser escutado. Né? Você está tentando anunciar a boa nova e não ser ouvido, né? Vamos dizer assim, né? nas questões positivas do que a gente pode estar fazendo, independente da nossa pequenez. Né? São todas as coisas que podem acontecer nesse percurso. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. O homem é capaz de Deus. Esse é só mais um pouquinho. És grande Senhor e digno de todo louvor. Fizeste-nos para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho. És grande Senhor e digno de louvor. Fizeste-nos para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Quantas coisas a gente fica buscando na vida, e coisas até necessárias, né? Do trabalho, coisas que a gente precisa para a nossa família, né? Bens que não são maus em si, mas às vezes nos perturba, né? Nos tira o sono, nos deixa preocupados. Né? Tem outra frase de Santo Agostinho que ele diz, né? O pecado é motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja motivo da sua alegria. Então, às vezes, a gente procurar se preocupar menos com algumas coisas, não que nós não devamos nos preocupar, né? Pais como as responsabilidades de pais, mães como de mães, filhos como de filhos, no trabalho, etc, 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 na sociedade, na igreja. Mas a gente saber também um pouco nossos limites, né? Às vezes tantas pessoas, até jovens, hoje em dia a gente vê até tirando a vida, né? Chegando a dificuldade, o absurdo, é complicado até de achar palavras, mas porque estão sendo sobrecarregados, né? Porque está sendo além do limite do que era para ser para o ser humano. A gente começa a buscar tantas outras coisas, é colocado tantas coisas que a gente é preciso ter para viver, e a gente esquece que essa vida aqui é uma passagem, que Deus quer nos prometer a bem-aventurança com Ele na vida eterna. Isso aqui é só uma vida adaptada que a gente vive, que Deus permite até que a gente possa ter esse período para nos salvar, para buscarmos a eles e nos salvar. Isso aqui é toda uma vida adaptada. Né? E eu sei a dificuldade, mesmo falando aqui, eu sei que a dificuldade que é a gente às vezes lutar contra os sopros, né? Vou até colocar assim, seja do mundo, do demônio e da nossa própria carne, a nossa concupiscência, as coisas que ficam nos atraindo, né? Assim, para fora de Deus e nos preocupando além do que era necessário, né? Vamos rolar só mais um pouquinho para baixo aqui para ficar certinho. Vamos lá. Próxima pergunta. Por que é que no homem existe o desejo de Deus? Por que é que no homem existe o desejo de Deus? Ao criar o homem à sua imagem, o próprio Deus inscreveu no coração humano o desejo de o ver. Mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que ele procura sem descanso.
Por natureza e por vocação, o homem é um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. É este vínculo íntimo e vital com Deus que confere ao homem a sua dignidade fundamental, né? E a gente vê também durante toda a história da humanidade várias religiosidades, né? As pessoas criando mesmo se afastando de Deus, desde lá de trás, né? O ser humano, ele ainda tem que buscar alguma coisa ali. Ele tem que colocar alguma coisa no lugar de Deus, porque tem isso dentro do ser humano, né? Isso a gente enxerga, né? Pela razão a gente enxerga isso. Até as pessoas que se dizem ateus ou agnósticos, eles acabam colocando alguma coisa ali acima. Ah, o que está acima então que vai reger a minha vida, né? Vai ser eu mesmo. Ah não, eu só confio em eu mesmo, eu não confio em mais ninguém e pronto, acabou. A pessoa se colocou como Deus. Então ela acaba tendo um relacionamento religioso com ela mesma. Ela acaba glorificando e honrando a ela mesma, né? Aí a pessoa vai para o extremo do individualismo, né? Ou então aquelas outras religiosidades que vão divinizar tudo, acha que tudo tem uma essência divina, tudo faz parte de Deus, né? As árvores, os animais, os seres humanos, a água, o ar, o fogo, a terra, tudo tem ali uma partícula de Deus, tudo é Deus e vai glorificar Deus, né? Isso são formas de idolatria, né? A gente vai compreender ali, segundo a tradição da igreja, as escrituras, isso são formas de idolatria. O ser humano ele acaba indo atrás de alguma coisa para glorificar, né? Seja em coisas, seja em pessoas, né? Seja em pessoas, e lógico, há pessoas que a gente honra, sim, mas glorificar de fato, adorar de fato somente a Deus, né? Segundo o que a igreja nos ensina, né? Vamos lá fazer a leitura. Ao criar o homem à sua imagem, o próprio Deus escreveu no coração humano o desejo de o ver. Vamos ler novamente. Mesmo que muitas vezes tal desejo seja ignorado. Aqui a gente deu alguns exemplos de formas possíveis de se ignorar. A gente ignora não ignorando, a gente sempre coloca alguma coisa no lugar. O trabalho também muitas vezes é colocado no lugar. Os prazeres, né? Viver do prazer, dos exageros, aí a pessoa cria um monte de distúrbio, um monte de coisa, um monte de problema, cai em diversos pecados, né? Também. Né? Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade, que ele procura sem descanso. A gente vê nas próprias escrituras, na história do ser humano, que ele sempre está ali, alguns com má intenção, só procurando ali os prazeres, seja lá eles quais forem, mas muitas vezes ali uma procura sincera. A gente vê entre os filósofos antigos, muitos dos filósofos antigos, a gente vê uma busca sincera da verdade. A verdade maior é o próprio Deus, né? E com toda a dificuldade. Por isso a importância da religião, da fé, da igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, a comunidade, a igreja é comunidade, para nos transmitir essa fé. A fé é transmitida pelo ouvir, a gente lê nas Sagradas Escrituras. Então, não é só pelo ler, é pelo ouvir, está escrito nas Sagradas Escrituras. Né? Por quê? Porque a fé era anunciada. Cristo ia nas ruas anunciar a si e ao Pai. Depois ele começou a falar para os apóstolos a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o que nos santifica. A gente tem o nosso esforço pessoal, mas a gente tem que pedir para Deus, tem que pedir para Cristo o Espírito Santo, que Ele nos envie o Espírito Santo. Nos sacramentos a gente tem uma resposta disso também, certo? Que é um outro momento que nós vamos falar sobre os sacramentos. Vamos partir para a próxima parte aqui. Já deu para dar uma ênfasezinha aqui melhor no texto. Peço desculpa dos possíveis barulhos da rua aqui, mas a minha rua é complicada. Terceiro, como é que se pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? A partir da criação, isto é, do mundo e da pessoa humana, o homem pode
só pela razão conhecer com certeza a Deus, como origem e fim do universo, e como sumo bem, verdade e beleza infinita. A gente vê isso, quem estuda, tem a oportunidade de estudar filosofia, nos filósofos gregos, a gente vê essa busca de encontrar quem que é esse Deus. A gente precisa de um fundamento primeiro para a criação de tudo que existe, né? Igual os cientistas ateus, né? Eles até acreditam no Big Bang, que foi um padre católico que criou essa teoria, mas eles tiram Deus da jogada. É como se o Big Bang se criasse sozinho, né? A igreja até coloca o Big Bang como criação do universo material sendo possível. Ela não diz que é assim, mas ela coloca como possível, como possibilidade, a forma que Deus pode ter usado para criar o universo material, mas com Deus regendo essa criação, regendo esse estalo primeiro para a criação do mundo material através da possibilidade de ter sido pelo Big Bang. Mas os materialistas, ateus, eles tiram Deus da jogada e colocam como o Big Bang como uma coisa autocriada. Ou até mesmo autocriada num sentido até eterno. Que esse Big Bang ele tem essa contração e expansão do universo eternamente. E isso seria uma espécie de Deus para eles, né? É uma loucura, na verdade, né? Simplesmente são falácias para tirar Deus da jogada, né? Porque, por algum motivo, essas pessoas não podem aceitar que existe alguém maior que elas. Falta de humildade. Será que não? Vamos para a quarta pergunta. Basta, porém, a exclusiva luz da razão para conhecer a Deus? Ao conhecer a Deus só com a luz da razão, o homem experimenta muitas dificuldades. Além disso, não pode entrar só pelas suas próprias forças na intimidade do mistério divino. Por isso é que Deus o quis iluminar com a sua revelação, não apenas sobre verdades que excedem o seu entendimento, mas também sobre verdades religiosas e morais, que apesar de serem por si acessíveis à razão, podem, deste modo, ser conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Certo? E como que Deus faz isso? Através da sua igreja. No momento histórico do ser humano, é através da sua igreja. Vamos para a pergunta 5. Como se pode falar de Deus? É possível falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, que são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. São um reflexo, só reflexo, embora limitado da infinita perfeição de Deus. É, porém, necessário purificar continuamente a nossa linguagem de tudo o que ela contém de imaginário e imperfeito, na consciência de que nunca será possível exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. É isso que a teologia faz, ela vai tentando sempre apurar, aprimorar o modo de se falar a respeito de tais coisas. E, inclusive, tem para cada cultura, porque cada cultura tem uma forma de receber, de compreender certas coisas. É por isso que um tradutor, ele não é apenas igual um Google Tradutor que vai pegar no nu e cru as traduções. Ele precisa tentar entender, um tradutor de verdade, um ser humano ali, ele precisa entender de questões culturais daquele grupo, né, para saber como que ele vai falar daquilo. São Paulo, para os gregos, quando ele começou algumas de suas pregações, ele pegou e usou o exemplo num panteão, num lugar chamado Panteão, onde ficavam as figuras ali dos deuses ali gregos ali. Tinha um local que tinha um lugar onde que era para ter uma figura, mas não tinha, que eles chamavam como um deus desconhecido. E São Paulo utilizou dessa local ali, daquele deus desconhecido, que não tinha uma figura nenhuma, porque era desconhecido,
E começou sua pregação, e falando de Cristo, e falando de Deus Pai, falando do Espírito Santo, falando, olha, esse Deus desconhecido que vocês não têm ideia de como é, quem é, o que é esse Deus que eu estou anunciando para vocês. Né? Esse Deus que eu estou anunciando para vocês. Então ali, São Paulo vai dando uma figura do que eles não conheciam e iluminando ali a razão e a fé, né, daquele povo que estava ali para escutá-lo, né, que estava ali o escutando. Então ele usa da própria cultura dos gregos para isso. Né? São José Anchieta, que fez uma tradução das escrituras para a língua tupi-guarani aqui no Brasil, ele usava da figura de Tupã, que seria o maior dos deuses ali pro povo ali indígena, e falava, olha, esse Deus que vocês falam que é Tupã, na verdade, ele não existe. O Deus, na verdade, que existe, e aí ele ia anunciando, ia falando sobre Jesus, ia falando de Jesus que falava sobre o Pai, né? E o Pai e Cristo que envia o Espírito Santo, né? Que eles acreditam no grande Espírito, na figura do grande Espírito. Então eles iam traduzindo, através da realidade daquele povo, eles iam traduzindo para quem os escutava o anúncio de Cristo, utilizando da própria cultura daquele povo. Né? E é uma dificuldade, porque ao mesmo tempo a gente pode incorrer em alguns erros, então a gente deve tomar muito cuidado. Ao longo da história da igreja houve algumas heresias que são desvios, né, do ensinamento reto da fé, por causa dessa tentativa, né, de trazer próximo das pessoas, para ver como que é dificultoso. Por isso que é bom sempre a gente ir conhecendo as coisas junto com a igreja, para através da experiência da igreja, a gente ir transmitindo a fé, né? Conhecendo as comunidades que a gente participa, mas ir transmitindo a fé, a partir da própria experiência da igreja de 2000 anos, né? E pedindo o Espírito Santo que nos ilumine nessas pregações, nessas evangelizações. Tá bom? Aqui, vou finalizar essa parte aqui, tá bom? Agradeço a todos que acompanharam. Dê um joinha para curtir aí, ajuda a divulgar o canal. Quem tiver perguntas, podem perguntar pelo WhatsApp, a galera que participa da catequese na comunidade São Luís Gonzaga aqui em Mauá, no Novo Mauá. E quem aqui viu esse vídeo pela internet também quiser fazer algum questionamento, na medida do possível eu vou respondendo aí os comentários do YouTube. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.